Vamos lá, moçada! Hoje a gente vai aprender sobre um tema muito relevante na parte de ótica, problemas de visão e hipermetropia. O que é essa doença chamada hipermetropia, como corrigir ela, né? Mas antes da gente entender sobre a hipermetropia, vamos aprender um pouquinho aqui sobre esse tal ponto remoto e ponto próximo. Como eu já expliquei na aula de miopia, ponto remoto é a distância mais longe que uma pessoa consegue ver, né? O mais longe possível. Pessoas normais conseguem ver, em teoria, até o infinito. Então, pessoas normais, o ponto remoto está no infinito. Elas conseguem ver até muito longe. Já o ponto próximo é o ponto mais perto que eu consigo ver bem. Para pessoas normais, esse ponto está a 25 centímetros de distância. Então, está aqui o objeto, 25 centímetros de distância do meu olho para ele é o ponto próximo, ou seja, o ponto mais perto que eu consigo enxergar bem. Na miopia, como eu já expliquei no vídeo anterior, o problema estava no ponto remoto. Pessoas míopes não conseguiam ver bem de longe. Ou seja, o problema na miopia era no ponto remoto. Na hipermetropia, não. Pessoas hipermétropes têm problema no ponto próximo. Ou seja, elas não conseguem ver bem nesse ponto perto. Ou seja, quem tem hipermetropia tem problema para ver de perto. Grave isso, certo? Por que isso? Como é que isso acontece? Então, vamos lá. Gente, primeiro vamos analisar aqui um olho normal. O que acontece quando a pessoa olha para um objeto e a pessoa tem um olho normal? Esse raio de luz vai entrar, passar por essa lente natural que todo ser humano tem. Essa lente natural que fica aqui na frente do olho, a gente chama ela de cristalino. O cristalino é uma lente convergente, ou seja, ele aproxima os raios. Então, quando esses raios saírem do objeto e passarem pelo cristalino, o cristalino vai aproximar eles e aí eles se juntam, se encontram na retina, que é essa parte aqui funda do olho, essa parte traseira aqui do olho. Isso aqui é o normal. A luz sai do objeto, passar pelo cristalino, o cristalino converge e os raios se encontrarem na retina. Pronto, isso aqui é uma pessoa que tem uma visão normal. O que acontece com o hipermétrope? O hipermétrope, o olho dele é levemente mais curto. Então, olha aqui o olho do hipermétrope. Esse pontilhado aqui seria o olho normal. O olho do hipermétrope não está aí, está um pouquinho mais curto que isso. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele olhar para um objeto, que esse raio de luz passar pelo cristalino e o cristalino converge a luz, eles só vão se encontrar aqui, ó. Ou seja, depois que acabou o olho do hipermétrope acaba aqui, porque o olho dele é mais curto, só que os raios se encontraram só depois, ó, atrás da retina. Na miopia, os raios se encontram antes, porque o olho era grande, então quando eles se encontravam, estava antes da retina. No hipermétrope, como o olho dele é curto, eles se encontram atrás da retina. Então, se numa questão cair hipermetropia, os raios se encontram aonde? Atrás da retina, por isso que ele não enxerga bem, porque o normal é se encontrar na retina, mas o hipermétrope não, os raios se encontram atrás da retina, certo? Arthur, e como é que corrige isso? Pensem comigo. Você concorda que se os raios estão se encontrando atrás da retina, vocês querem que eles se encontrem mais na retina? O que é que você quer? Você quer que esses raios aqui que entraram no cristalino sejam convergidos com mais força. Porque se eles forem aproximados com mais força, pode ser que eles se encontrem na retina e não atrás da retina, que é o que está acontecendo. Então eu quero que eles converjam mais para se encontrarem antes, em vez de se encontrarem atrás da retina, se encontrarem justamente na retina. Então eu quero que quando eles entrem no meu olho, eles já entrem mais aproximados para conseguirem se encontrar na retina. Então eu quero que eles sejam mais fortemente convergidos. Então eu tenho que usar uma lente o quê? Convergente. Se miopia, que a gente já aprendeu, é lente divergente, hipermetropia é convergente, porque você quer que os raios sejam mais fortemente convergidos para ver se eles se encontram logo na retina, certo? Então a ideia seria essa, ó, você usar aqui uma lente, essa lente aqui é uma lente convergente, e ela vai fazer o quê? Quando os raios de luz saírem do boneco, ela já dá uma aproximada, ó, ela já deu a primeira aproximada, meu olho dá a segunda, aí pronto, consegui fazer com que os raios se encontrem lá na retina, que era o meu objetivo. Então não esqueça, miopia, divergente, hipermetropia, convergente. Miopia, problema para ver de longe, problema no ponto remoto. Hipermetropia, problema para ver de perto, problema no ponto próximo. Beleza? Aí, Arthur, em termos de conta, vamos lá. Pela equação do Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Gente, o hipermétrope tem problema onde? É no ponto remoto ou é no próximo? No próximo. Então, o P, que é a distância do objeto,
você tem que tentar colocar o objeto no ponto mais perto que um ser humano que não tem problema consegue ver bem. Qual é o ponto mais perto que um ser humano consegue ver bem, que eu falei no começo da aula? 25 centímetros. Então, nesse P, você vai colocar 25 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 25 centímetros, mais 1 sobre P'. P' é onde a imagem vai ficar. Eu quero que ela fique aonde? No ponto próximo, né? Ou seja, mais 1 sobre o ponto próximo, que eu vou chamar aqui de PP. No caso aqui vai aparecer um menos, só porque a imagem é virtual, P' é negativo, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre F é igual. Quanto é 1 sobre 0,25? 4. Menos 1 sobre o ponto próximo. Só que, gente, lembrem-se que 1 sobre F é quem? É a vergência, né? Vergência, né? 1 sobre F. Então, no lugar aqui de 1 sobre F, eu posso escrever V. Arthur, o que é que tu está fazendo aí? Eu estou só deduzindo a fórmula da hipermetropia. Sempre que você tiver um cara hipermétrope e quiser calcular quantos graus a lente dele vai ter que ter para corrigir o problema, você vai fazer essa conta. 4 menos 1 sobre o ponto próximo desse cara. Aí tu vai dizer, como é que eu vou saber quanto é o ponto próximo? A questão vai dizer, certo? Então é isso. Ó, ele aqui, no caso, ele não substituiu 1 sobre F. A única coisa que eu fiz aqui na minha fórmula foi, no lugar de 1 sobre F, você pode escrever V, caso você queira os graus. Ah, mas eu quero achar o foco. Então deixa aqui 1 sobre F. É igual a 1 sobre a distância normal. A distância normal é a que eu lhe falei, que é a história do 25 centímetros, que eu substituí aqui e 1 sobre ela deu exatamente o 4, menos 1 sobre a distância do hipermétrope. Qual a distância do hipermétrope? É o ponto próximo, certo? Então tá aqui a fórmula caso você queira calcular grau de uma lente de um hipermétrope, beleza? Bora fazer uma conta, bora? Um exemplo. Um estudante descobriu que estava com dificuldade de ler seus livros. Indo ao oftalmo, descobriu que ele era hipermétrope. Com seu ponto próximo, não disse que a questão ia dizer? O ponto próximo de uma pessoa normal, né, para ser 25, mas do hipermétrope é? Não, porque ele não consegue ver bem de perto. O ponto próximo desse hipermétrope era 200 centímetros. Aí ele fala assim, qual deve ser a distância focal, aqui no caso ele não quer a vergência, ele quer só o foco, para que o estudante possa ler um livro a uma distância de 25 centímetros dos seus olhos. Gente, então como ele quer só o foco, veja que aqui eu fiz a fórmula caso ele pedisse a vergência. Ele não pediu a vergência, ele pediu o foco. Então vamos usar assim, né? O inverso do foco é 1 sobre a distância normal, que é o 25 centímetros, menos 1 sobre a distância do hipermétrope. Então ficaria 1 sobre F, ele quer o F, é igual a 1 sobre, quem é o P, que é a distância normal. Concorda que o normal é ser 25 centímetros. Vou botar aqui tudo em centímetro, que vai ser distância mesmo. Aí menos 1 sobre, qual é o ponto próximo desse hipermétrope? O ponto próximo dele é 200. Menos 1 sobre 200. E aí, se você tira o MMC do lado direito, o MMC é 200. 200 por 25 dá 8 vezes 1, 8. 200 por 200 é 1 vezes 1, 1. Então, ficou 1 sobre F é igual a 7 sobre 200. E aí, quando eu multiplico em cruz, eu concluo que 7F é igual a 200. Então, esse F vai ser exatamente 200 dividido por 7. 200 dividido por 7, você vai ter aí 28,5. Como eu botei tudo em centímetro, isso aqui está saindo em centímetro. Essa seria a distância focal dessa lente. Ele fala mais próximo de, né? Ele ainda fala ó, aproximadamente. Tem que ser aproximadamente quanto? Aproximadamente 29. E Arthur, essa daqui o foco deu positivo? Deu, porque a hipermetropia é corrigida com lente convergente. Então é coerente que o foco seja positivo. Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido essa aula de hipermetropia. A gente se vê na próxima. Valeu! Se você gostou do vídeo, curte, ativa o sininho e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos desse tipo.